E aí, meus filhos? Vocês tão bons sim? Tava ventando pra caramba lá fora, papai. Você tá maluco? Não tem jeito de gravar. Até tentei, mas tava ventando demais. Já tô com o cabelo doidão, né? Mas é isso aí mesmo, nós vamos dessa forma aí, papai. Tipo, pra ser sincero, eu ficava pensando, meu Deus do céu, já pensou se eu chego lá, enfrento tudo isso? Porque é todo um processo, você tem gasto, né? Você tem trabalho, né? Você tem que empenhar um certo tempo. Chegar lá e a gente consular falar comigo assim: não viaja em mim não, não viaja em mim não. Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi toda essa sensação, tudo que aconteceu na minha cabeça, tudo que eu passei, sacou? Mano, primeira coisa, como é que eu vou fazer isso? Não tinha noção de nada, então pro pessoal aqui que tá assistindo, já vai a primeira dica. Vai atrás, corre atrás, entendeu? A primeira dica é essa, corre atrás, entendeu? É aquele famoso ditado do pessoal mais antigo: quem tem boca vai a Roma. No caso, vai pros Estados Unidos. Horrível. Eu decidi ver como ir, né? Como ir e tal. Eu tinha uma noção de que, por exemplo, para alguns países era mais fácil entrar no país, né? Para visitar, para viajar e tal, etc. E para outros era mais difícil. Um dos que eu ouvia dizer, né, na época, que era difícil pra caramba para entrar, é os Estados Unidos, né? E realmente, assim, ele não é um país extremamente fácil, não. Tem umas certas burocracias, mas não é impossível. Então, beleza, pus na mente que eu queria vir e falei, puxa, o que tem que ser feito? Então, assim, muita gente, né, poderia pensar, poxa, Felipe, mas você não tinha nem um passaporte? Sim, galera, eu não tinha nem passaporte quando surgiu isso. E, pra quem não tem também, já fica a dica: tira o passaporte, a primeira coisa, já falei em outros vídeos aqui, tá? Daí, fato é que logo depois que eu peguei o passaporte, eu já pus na mente, quero viajar para os Estados Unidos. Pesquisei muitos outros países, tá? Então, assim, tem muitos outros países, tá? Às vezes eu posso estar falando aqui pro pessoal, a maioria vai querer saber sobre os Estados Unidos, mas independente do país que você queira ir, que seja um pouco mais difícil de entrar ou não, se empenhe, tá? Fui atrás da famosa petição de visto, né? Então coloquei lá. E aí fui descobrir o que é a famosa DS-160, que todo mundo fala. A DS-160 é um formulário, né, que serve para você colocar toda a sua vida, digamos assim, nele. E aí é isso que vai aparecer pro agente consular no dia da entrevista, tá? E muito se fala sobre eles terem esse acesso assim que você faz o envio da DS-160, tá? Pro sistema deles. Então, né, antes de você ir pra entrevista, eles já podem ter acesso a uma porrada de dados seu, entendeu? Fiz a DS-160. Só que o seguinte, no meio disso veio a questão: faço sozinho o preenchimento, porque é em inglês, tá? Mas assim, tem como tem um passo a passo lá que você coloca a seta, né? Como é que fala aquilo, gente? Pelo amor de Deus. A cacetinha do mouse, você coloca em cima das palavras e aparece pra você lá o que significa a frase inteira, tal. Então assim, é bem simples de fazer. É em inglês, mas é bem simples de fazer mesmo, tá? Como todo brasileiro eu sempre li os comentários dos vídeos que eu via, dos posts, das reportagens e tal, e sempre se falava aquela grande questão: fazer com uma assessoria ou fazer sozinho. Eu entendo perfeitamente quem, por exemplo, opta por fazer com assessoria e quem opta por fazer sozinho, tá? Eu recomendo que se faça, tá? Caso você não tenha segurança no que vai fazer, faça com assessoria. Por quê? Porque eles têm mais detalhes, a expertise deles é aumentada. Você pega uma empresa que trabalha com isso há 25 anos, eles vão saber muito mais detalhes. Tem detalhe na DS que a pessoa tem um visto negado por causa de coisa ridícula, pessoal. Coisa boba, tá, meus camaradas? É coisa assim, nossa, banal, tá? Por causa de informação colocada em campo parametrizado errado, que é erro mesmo, entende? Então a empresa que você paga pra fazer isso aí pode te ajudar muito, tá? Ah, mas é proibido fazer sozinho? Não, eu posso fazer sozinho? Pode. Eu recomendo a empresa, mas cada um faz o que quiser, beleza? Fiz então com a empresa, tá? Muito bacana a empresa, tá? Vou fazer uma propaganda agora pra você, tá? Eu fiz com a Tali, né? Da empresa lá, vou ir com a Tali. Eles são do sul do Brasil, então foi online mesmo, tudo certinho, sem perigo, tá, galera? Então me ajudaram bastante. Beleza, aí veio a data da entrevista. E aí o primeiro susto que eu levei foi no dia da data. Por exemplo, eu lembro que a data que foi escolhida, ela era um ano após a data que a gente fechou a DS. Ou seja, por exemplo,
a minha entrevista só sairia depois de um ano. Entende? Por que isso? Porque criou-se uma fila gigantesca por causa da pandemia, e aí acabou atrasando, né? Os agentes consulares não estavam trabalhando, eles não estavam emitindo vistos por causa disso, entendeu? Então, assim que retornou, tinha muita gente aguardando já. Tinha fila de 2 anos, entende? E aí eu falei, nossa, eu até lembro que eu falei com o pessoal da Thalia, poxa, mas qual que é a possibilidade? Porque eu sempre fui muito curioso, tá? Então sejam curiosos também, nesse sentido, tá? E aí eu procurava saber como é que faz para poder... Será que ninguém vai desistir de uma data e eu posso entrar e ver? E eles me orientaram, olha só, é só tomar cuidado, mas você vai ter acesso a sua conta, né, no consulado, e aí lá vai disponibilizar, tá, datas. E eu entrei vários dias, durante várias semanas. Eu marquei a minha entrevista para o Rio de Janeiro. E aí a vaga que surgiu para 3 meses antes foi em São Paulo. E aí eu falei, vou para lá. E eu ficava na dúvida, porque é o seguinte, o seu registro e os documentos ficam para aquela unidade lá. Por exemplo, vou fazer a entrevista e o CASV, que eu vou explicar para vocês o que é, calma. No Rio de Janeiro, só que surgiu uma vaga em São Paulo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Por causa da pandemia, eles entendiam que você poderia fazer isso, então essa orientação que foi passada. Mesmo eu tendo os meus registros e documentos todos encaminhados para o Rio de Janeiro, né, que seriam, né, caso meu visto fosse aprovado, eu tava indo para São Paulo para poder pegar aquela vaga lá, sacou? Beleza. Pouco tempo depois, entrando de madrugada, passou algumas semanas também, alguns dias na verdade, aí surgiu uma vaga em Recife. Eu falei, vou para Recife, pego o avião, vou para Recife. Beleza. Adiantei mais 6 meses, tá? Então olha pra você, inicialmente eu tava com prazos de 1 ano e passei para 6 meses, sacou? Por isso que é interessante, meus camaradas, vocês correrem atrás. Se tem uma coisa em tudo que eu fiz até hoje na minha vida, é que é o seguinte, se você se empenhar, se você correr atrás, não tem o porquê de não acontecer. Entende? Se você quer muito alguma coisa, faz, tá? E aí beleza, saiu pra Recife. Um belo dia eu fui acompanhar a minha irmã, né? Ela foi fazer uma viagem também. E eu lembro que a gente chegou cedo no local lá. E aí eram umas 5 horas da manhã mais ou menos. E aí surgiu uma vaga pra mim em Brasília, que aí foi onde eu fiz, que tipo tava pra 2 semanas. E aí fiquei felizão, né? Falei, nossa Deus, fino demais, 2 semanas só. Fiquei felizão, marquei e tal, tudo certinho. Conferi umas 30 vezes, que você fica feliz, né? Então, aí a parte da entrevista, tá? Entrevista e CASV meu foi no mesmo dia, tá? Aí vocês falam, o que é CASV? Departamento de brasileiros, tá? Que prestam serviço pro pessoal americano, tá? Então, o CASV, você vai recolher alguns documentos digitais e foto antes de você ir para propriamente a entrevista, tá? Então a minha foi feita no mesmo dia, então muito cedo, tipo, eu lembro que eram 7 e pouca da manhã, eu tava lá no CASV já para poder fazer, e 9 horas do mesmo dia da manhã tava sendo a entrevista. Tem pessoas que o CASV é num dia e a entrevista no outro, tá? Isso é normal, às vezes acontece também da pessoa ter o CASV na sexta-feira e na segunda tem entrevista, tá? Vai depender da disponibilidade. Por quê? São 5 cidades, certo? Então é Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, tá? Então Porto Alegre e Recife, eles não têm CASV em dias anteriores, é tudo feito no mesmo local, tá? Então São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília tem CASV sim, que é esse departamentozinho à parte, tá? Então eu fui em Brasília, então no mesmo dia eu fiz isso, tá? De manhã cedinho, o CASV, e aí no CASV é como? Vou falar pra vocês. O CASV, você chega lá, é muito rápido, extremamente bem recebido, você não pode entrar com o celular ligado, ele pode estar com você, mas ele tem que estar desligado, tá? Eles pedem para desligar lá na hora, né? Eles conferem, você guarda, beleza? Tem uma fila assim, né? Igual aquelas filas de banco, com aquelas torres com aquela fita assim, e você vai seguindo aquele zigue-zague assim, até chegar no guichê. São vários guichês. Chegando lá, no caso, chega a sua vez, eles chamam você, tira foto, pede o passaporte, né? Eles pedem a confirmação, tá? Da entrevista. Então assim, você vai com a confirmação da entrevista, mais o passaporte na mão, e aí eles pedem isso e você entrega, tá? Tem um guichê com um vidro, e aí chega uma hora que eles falam, olha pra frente, eles tentam angular o seu rosto, né? Ó, faz assim, vira assim e tal, pra tirar a foto, e tiram as digitais, tá? De vocês lá. Fechou o CASV? Acho que demorei uns
no máximo uns 10 minutos. É muito rápido o caso, muito tranquilo. E você sai de lá e vai para sua entrevista depois. No meu caso, no mesmo dia, como eu disse. Fui pra entrevista, entendeu? Fui pra entrevista, é a parte mais legal. E aí já saí de lá, eu lembro que o caso fica lá em Brasília, fica num edifício chamado Venâncio. E aí saí de lá, peguei o Uber, falei, não vou perder tempo, vou ir direto. Cheguei na entrevista. Chegando lá, eu lembro que eu tinha que deixar uma mochila que eu tinha levado. Então não pode entrar com nada. Com celular, você não pode entrar com nada. Então a galera lá fora parece que cobra, se eu não me engano, R$15 pra poder deixar lá, né? E o pessoal já sabe que a galera leva. Então assim, o que vocês puderem levar, só a pasta, se for possível. Eu sei que às vezes é complicado, tem a questão do celular, então, né? Não tem jeito. Mas eu levei a pasta e uma mochila que tinha algumas coisinhas bem pessoais, assim, que depois dali eu já ia pegar um voo depois pra Belo Horizonte de novo. Beleza. Deixei lá, paguei os R$15, deixei minhas coisas com ela e entrei só com roupa do corpo e a pasta. Acabou. E eu lembro que tinha, tipo assim, umas 6 filas. Tudo extremamente organizado. Muito organizadinho. E aí tinha uma fila assim de, fila de 8h30, fila de 8h45, fila de 9 horas, fila de 9h15, fila de 9h30 da manhã, sacou? E assim, a parte boa, né, e aí é o que eu já falei em outros vídeos, cheguem no horário, mas a galera que tipo chegou atrasado lá, eles deixaram entrar mesmo assim, realocaram em outro horário, assim, das filas, né? Fato é que eu entrei. E aí eu lembro que uma das coisas que eles pediram pra tirar era o relógio, tá? Perguntaram se era smartwatch, que já não pode entrar, né? Então, hoje em dia, esses Apple Watch é tipo um celular, basicamente. E aí, entrei. Passei por um detector de metal. Você coloca tudo que você tem no bolso. Carteira, tudo que você tiver. Dinheiro, moeda, chave. Tudo dentro de uma vasilha, né? E você passa pelo detector de metal. E aí, beleza, passei por esse primeiro momento, devolveram meus pertences, né, meus objetos. E aí, fui então para uma outra sala, tá? E aí sim, era um ar mais assim, tipo, galera, americano mesmo, entendeu? Bandeira americana, quadro de presidente, entendeu? E aí, entrei ali, eles pegaram meu passaporte lá na entrada, e você vai para uma sala, tá? Onde você fica sentado. Então eu achei bacana, bem organizadinho, tudo bacana. Essa foi a minha experiência. Então, quando chegou lá, tinha mais ou menos umas 50 pessoas lá nessa sala, assim, entre 40 e 50 pessoas, por aí. Eles chamavam, assim, de turmas de 15 em 15 pelo nome no passaporte. E aí a gente ia sendo alocado em frente aos famosos guichês dos agentes consulares, sacou? E aí, beleza. Cheguei na frente lá. Eu lembro que eu tava no primeiro guichê, assim, da esquerda, né, e tinha mais outros, tinha uns 8, assim, do lado. E eu era o último dessa fila, então tinha mais ou menos uns 10 pessoas, mais ou menos. Na outra também umas 8, na outra 8, e tal, e aí vai. E assim, pro meu terror, digamos assim, né, a galera que tava lá, assim, sendo entrevistada primeiro, né, o próximo, ele ficava, né, por exemplo, tem fulano número 1 tá sendo entrevistado. O próximo, número 2, ele ficava só a mais ou menos 1,5 metro de distância. Então dava para se ouvir muita coisa. Eu era o último dessa primeira fila aqui da esquerda, né, em frente ao guichê do agente consular, mas eu conseguia ouvir mesmo sendo o último, sacou? Então assim, mano, todos da minha fila foram negados. Todos. Então imagina, eu fiquei branco. Vi o pessoal do outro guichê do lado sendo negado. Né? Uma mulher com a criança de colo foi lá, negado. Casal, negado. Eu tô assim, meu Deus. E abre um parênteses aqui, realmente as negativas estão altas mesmo, tá? Mas não é por isso que a gente vai desistir, né? Chegou minha vez, tá? Se eu falar pra vocês que eu tava tranquilo e rindo horrores, tô mentindo. Tá? Mas mantive o meu nervosismo em controle, né? Eu mantive o controle. E quando ele me chamou, tinha acabado de ser negada a menina, né? Que é a que tava na minha frente. E ela chorava, assim. E aí, tanto que ela voltou, né? Ele chamou o próximo, eu dei um passo à frente, a menina voltou. E ela falou assim, mas e o que eu faço agora? Aí eu, nossa, meu Deus. E assim, com lágrimas, né? Aí ele falou assim, tudo que você precisa fazer tá escrito aí na folha, que eles dão uma folha, né?
dizendo por que foi negado, etc. Normalmente a maioria é genérica, mas foi assim. E ele falou next, tipo, próximo, aí eu fui. Eles falam português, assim, com um pouco de sotaque, mas fala bem, dá pra entender legal, pelo menos comigo foi. E aí ele me perguntou, ele me fez 4 perguntas. Vou diminuir um pouquinho a luz ali que tá me incomodando aqui, porque, aqui também é uma curiosidade, tá? Nos Estados Unidos não tem luz nos quartos, alguns locais, no teto, geralmente são em abajures ou aquele trem lá de decoração grande, assim, que vocês entendem, vamos nessa. Então, assim, eles me perguntaram 4 coisas lá. A primeira coisa é se eu já viajei pra fora do país. Aí eu prontamente disse que não. Aí ele me perguntou se eu tinha casa própria. Aí eu falei que sim, né? Tenho casa própria, tá aqui. Na verdade, eu não falei com ele que tava aqui. Eu só falei que sim. Porque a gente responde exatamente o que ele pergunta, tá? Então, se ele pedisse, já tava ali na minha pastinha, né? O documento comprovando sobre a minha casa, sobre o aluguel que eu tava também, etc e tal, tá? A outra questão que ele perguntou foi, o que você vai fazer lá? Aí eu falei, olha, eu queria conhecer, né? Eu quero conhecer a Estátua da Liberdade, quero conhecer a Manhattan Bridge. E aí, com certeza ele já sabia que eu queria ir para Nova York, que era o que estava na DS 160. Por isso que é extremamente importante vocês não mentirem, tá? E a última, quarta questão, ele me perguntou com o que eu trabalhava. Eu falei, olha, eu sou servidor público, eu trabalho há tantos anos nessa área e trabalho para o Estado, tá? E expliquei para ele. Aí, diferente, como eu já disse anteriormente, diferente da fisionomia que ele tava com os outros, ele mudou completamente. Aí aquilo, eu fiquei, tipo, buguei assim, e uns 2 segundos, aí ele falou assim, olha, ok, bem-vindo aos Estados Unidos, ótima viagem. Aquilo ali, eu já fui teletransportado automaticamente, Zé, pra outra dimensão. Doido, você tá doido. Nossa, recebi isso aqui, senhores, ó. Olha só, passaporte, tá? Agora, receber isso aqui é sensacional. Nossa, sim, sem sombra de dúvidas, tá? Isso aqui é muito satisfatório. Então assim, eu saí de lá quieto, mas por dentro eu tava tipo quietinho. Saí, não sai comemorando também não, tá? Não faz vergonha em mim não, só. Sai tranquilo. Mas eu tava borbulhando por dentro. Quando eu cheguei lá fora, eu falei, nossa, ainda fui, né, pra mais distante. Eu falei, não acredito nisso, quase chorando, aquela lágrima que assim. Nossa, bom demais, senhores, muito bom. Nossa, olha, às vezes eu tipo olho pra aqui, né, e falo, vou ver meu visto de novo. E lembro do quanto foi custoso, sacou? Nossa, é satisfatório demais, né? Outras guerras apareceram e outros desafios me foram lançados e eu vou continuar nisso. Inclusive, eu vou passar tudo aqui no canal pra vocês. Lembrando que no Instagram, a galera já sabe primeiro que vocês. Então, quem não segue lá, beleza? Quem não acompanha pode seguir lá e aí a gente vai passar. Passo muito mais coisas lá, coisas da minha rotina, beleza? Falei que sempre vou passar pra vocês aqui, porque vocês é minha família aqui, né? Até então tô sozinho aqui. Sozinho não, né? Tenho vocês, beleza? Então, até a próxima. Inscreve no canal, curte bacaninha aí, sacou? Compartilha aí se gostar do conteúdo e vamos nessa.